Oi gente, tudo bem? O Tô no Meu Direito começou e hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, uma data que busca refletir sobre a garantia de direitos e oportunidades para pessoas com síndrome de Down. A gente preparou uma reportagem e você confere agora. Mariane descobriu que o seu filho nasceria com a síndrome de Down. Depois que Levi nasceu, ela descobriu os serviços da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Quando cheguei aqui na APAE, fui acolhida por Julie, a psicóloga, uma pessoa maravilhosa, me ajudou bastante nisso aí, em tudo. Ela me explicou o que era a síndrome de Down, me explicou o que Levi precisava fazer, os exercícios, os médicos que Levi tinha que ser acompanhado. Precisava de fono, fisioterapeuta, tinha que passar pelo neuro, tinha endocrinologista, nutricionista, tinha vários médicos que Levi tinha que passar. Então, foi um pouquinho apavorante, porque eu descobri na morfológica com 3 meses, que meu filho ia ter a síndrome. Então, eu fiquei um pouquinho assim assustada, mas depois foi tudo maravilhoso. As oficinas de musicoterapia e a consulta com a psicóloga aqui na APAE fizeram toda a diferença para o desenvolvimento do pequeno Levi. A musicoterapia consiste em utilizarmos os elementos da música, harmonia, melodia, ritmo, para trabalhar as demandas da criança. Então, se a criança ela tem uma demanda de linguagem, né, dificuldades na fala, a gente vai usar esses elementos da música para trabalhar essa questão. A música tem esse poder de mexer com o nosso humor, né, de mexer com as nossas emoções. Então, para acalmar, para relaxar ou para promover uma aceleração, digamos, melhor naquela criança que é um pouco mais apática. Então, a música ela vai percorrer aí as diversas nuances do tratamento dessas crianças. Aqui na APAE a gente trabalha muito com acolhimento, justamente por esse processo da aceitação. Eles chegam assim muito perdidos ainda, sem entender muito sobre o que, né, que está acontecendo, sobre o que eles vão passar, sobre o que eles vão trabalhar com seus filhos. Então, a gente chega muito com acolhimento, acolhe essas famílias, explica para eles como é o processo. Os processos da terapia, os processos que eles vão precisar aprender para poder ensinar para os filhos. A associação possui unidades em vários locais do Brasil e tem o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual ou múltipla. Dia 21 é o Dia Nacional da Pessoa com Síndrome de Down. Nós celebramos essa data com conquistas que essas pessoas realizam e mostrando que elas são capazes. Hoje nós temos pessoas que já são casadas, que formaram o matrimônio aqui dentro da instituição, que trabalham, e que a gente ouve falar das instituições o tempo todo, de que são pessoas que dificilmente faltam no seu trabalho. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a advogada Camila Trabuco. Tudo bem, doutora? Tudo bom, alegria estar aqui com vocês, falando desse tema tão especial que traz a inclusão das pessoas na sociedade, justamente para que a gente tenha um tratamento igualitário para todos. Explica pra gente o significado dessa data. Pois bem, a data foi escolhida justamente porque no cromossomo 21, ao invés de haver o par, existem 3 cromossomos. Então, assim, o 3, que representa o mês de março, o terceiro mês, e o dia 21, que é justamente o cromossomo onde a gente tem a diferença. Então, ele vem aí com uma forma simbólica para proteger e garantir os direitos de todos aqueles que têm síndrome de Down. Conta pra gente quais são os principais direitos da pessoa com síndrome de Down. Primeiro de tudo, está na nossa Constituição, que garante que a gente tenha tratamento igual às pessoas iguais e desiguais às pessoas desiguais dentro da sua desigualdade, mas garante que todos sejam tratados com dignidade humana, com acesso à educação, com acesso à saúde, à moradia e dentre tantos direitos, garantindo assim um equilíbrio, um tratamento equânime e igualitário a todas as pessoas. Então a gente tem, por exemplo, o acesso à educação, que é tão importante. E as pessoas com síndrome de Down, assim como todas as pessoas que têm deficiência, elas têm garantia de acesso ao ensino, garantindo ainda a sua diferença, a necessidade que ele tenha para o acesso, inclusive com professores especializados, quando for o caso, acesso inclusive na questão física dos locais de ensino, acesso a um tratamento que permita que ela tenha ali naquela instituição de ensino uma forma de aprendizado que seja adequada à sua necessidade. Então a gente tem ali esse acesso à educação. Também a questão da saúde, não apenas o
atendimento prioritário nos sistemas de saúde públicos e privados, mas também garantia que os planos de saúde cubram todas as terapias que são necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e social. Até porque, a depender do grau que a gente tem ali de dificuldade da pessoa, ela vai precisar de terapias específicas para o seu desenvolvimento. A gente também tem garantia de que ela possa trabalhar. E aí a gente traz um ponto importante, Rose, é que ter a síndrome de Down não significa que a pessoa é incapaz. Tanto que é reservado a ela também o direito de escolher sobre o seu planejamento familiar, é proibido a esterilização dessas pessoas tão importantes para a gente, inclusive, aprender sobre tratamento humano, sobre como a gente vai cuidar de todos nós. Então, assim, temos o acesso à saúde, a garantia desse atendimento prioritário também no judiciário. Por quê? Porque existe uma prioridade na tramitação dos processos das pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência e também a síndrome de Down. São inúmeros os direitos que a gente tem a essas pessoas e também os benefícios previdenciários. A pessoa com síndrome de Down, ela tem direito à aposentadoria e também tem direito ao BPC, que é o LOAS. Então, ele vai ter, a partir do momento que ele comprova que existe uma deficiência, uma incapacidade, e também que ele atende ao critério de renda, que é o critério que diz que ele tem que ter uma renda per capita familiar de 1/4 de salário mínimo por pessoa, ele passa a ter direito a um benefício mínimo de 1 salário mínimo por mês. A gente falou sobre educação, mas agora eu puxo para a questão também do ensino superior. Existe uma lei de cotas que garante o acesso de pessoas com síndrome de Down à universidade, não é isso? Isso. Na verdade, a lei de cotas ela tem uma abrangência bem maior. Ela trata não apenas das pessoas com síndrome de Down, mas ela trata de negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. A lei ela traz prioritariamente 50% de pessoas que estiveram ali à rede de ensino particular e os outros 50% vai estar abraçado todas as cotas para as pessoas que tiveram educação na rede de ensino pública. A partir daí, existe um cálculo de proporcionalidade, que vai ser da seguinte maneira. A partir do momento que o Estado, então aqui a Bahia, por exemplo, ele tem 50% de pessoas que se autodeclaram negros, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência, esse percentual vai ser o percentual reservado para também essas cotas. E aí eles vão ter essa divisão dentro ali dos outros 50%. Não sei se deu para entender, porque às vezes a lei deixa um tanto confusa, mas basicamente eu tenho 50% para o geral, 50% para a lei de cotas e para negros, pardos e pessoas com deficiência eu vou ter proporcional à autodeclaração daquele estado. Pensando agora nos direitos na parte da arte, da cultura, quais são, doutora? O que é garantido é meia entrada para as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. Então, ali, meia entrada para espetáculos, para teatros, porque é importante a gente saber que essa inclusão, ela deve estar não apenas no básico, mas deve se garantir uma cidadania, uma dignidade na sua amplitude. Isso faz parte também do lazer, da necessidade de você se locomover, e por isso a gente também tem a reserva em relação a ter um transporte público que garanta a pessoa com deficiência a estar nele, ter espaços reservados para as pessoas que têm prioridade também se sentarem, fazerem uso, e isso para tudo, inclusive teatros devem ter áreas reservadas para as pessoas com deficiência, cinemas devem ter as áreas reservadas, porque essa acessibilidade, ela deve garantir a todos que tenham acesso a tudo que a sociedade pode oferecer. Quais são os direitos também do acompanhante, né? Daquele pai, daquela mãe, daquele responsável que está ali cuidando dessa pessoa? A gente tem um direito bem especial para o acompanhante, que é no caso de passagem aérea. Porque se uma pessoa com deficiência precisa viajar, já existe uma resolução da ANAC que garante que o acompanhante ele tenha 80% de desconto na compra dele, inclusive sendo garantido que seja na mesma classe. Então, se a pessoa está reservando, vai viajar numa classe que seja mais cara, aí o acompanhante ele também vai ter direito a comprar naquela mesma classe e assim fazer jus. No caso de benefício previdenciário, por exemplo, se eu tenho uma situação de deficiência que faça com que a pessoa precise de um acompanhante 24 horas, ou seja, ela não pode reger sozinha a própria vida. Neste caso, a gente tem um acréscimo de 25%
para o benefício que a pessoa recebe. Então, neste caso, a gente vai ter também esse acréscimo nessa situação. Se existe uma necessidade de compra de veículo que seja adaptado e a pessoa que tem deficiência, ela não dirige, mas você comprova que aquele veículo vai ser utilizado para ela, você está comprando em razão daquela situação, você vai comprar ali também com as isenções de impostos que são pertinentes e devidas em cada estado. Na sua avaliação, quais são as principais dificuldades, os principais desafios para que esses direitos realmente funcionem e sejam praticados no dia a dia? O primeiro de tudo, eu penso que é vencer o preconceito. Porque existe uma grande luta em relação às pessoas que têm deficiência, justamente de mostrar que ter a deficiência não significa incapacidade. Então, por mais que a pessoa tenha síndrome de Down, sim, mas ela vai poder casar, ela vai poder dirigir, ela vai poder viver plenamente os seus atos, ela vai poder trabalhar, ela vai poder ter uma vida, ser completa e feliz, independente disso. Então, vencer o preconceito é o primeiro ponto. Depois disso, é o desconhecimento dos direitos. Porque quando você conhece aquele direito, você pode buscar aquele direito exercido. E caso você tenha um não cumprimento da lei, você pode buscar o judiciário para fazer valer cada direito que lhe é pertinente. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Tô no Meu Direito. Obrigada a vocês. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta você vai conferir os principais direitos da pessoa com síndrome de Down quando o assunto é o mercado de trabalho. Então não sai daí que eu volto já já. Outra instituição que ajuda a garantir a inclusão das pessoas com síndrome de Down é esse Centro de Atendimento Especializado, no bairro Tanque da Nação. Aqui são realizadas oficinas de capacitação para o mercado de trabalho. Josevaldo é um dos assistidos e faz o curso de marcenaria há 3 anos. O que é produzido por ele é vendido para auxiliar na renda de casa. Gente de assim, fora, eu só faço assim, vem ele liga, fala, vem cá, tem um coisa bom aí eu pego, faço assim, não, vem aqui em casa, pega em casa e vai para casa. Nós temos vários, temos a oficina de confeitaria, de pinturas especiais, de artesanato, e aí a gente observa o perfil vocacional que eles vão adquirindo e, à medida do possível, a gente vai fazendo esse encaminhamento para o mercado de trabalho. É uma data marcante, né, que é comemorado mundialmente, tá? São pessoas especiais, lembrando que a pessoa com síndrome de Down, ela não tem uma doença, e sim uma alteração genética, tá? E são pessoas que se destacam, né? Na sua forma amável de ser, gostam muito de fazer amizades, tá? Gostam de socializar, são bastante carinhosas e têm competências e habilidades que podem ser exploradas no mercado de trabalho e na sociedade, para que eles possam se desenvolver de maneira integral. Eu converso agora com o advogado José Henrique Martins, que vai explicar para a gente quais são os principais direitos da pessoa com síndrome de Down no mercado de trabalho. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Rose? Prazer estar aqui. Seja bem-vindo ao Tô no Meu Direito. Eu quero que você faça um resumo para a gente do que a lei brasileira estabelece com relação à inclusão de pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. Nós temos, a princípio, uma lei geral, né, que é a inclusão da pessoa com deficiência, a qual as pessoas portadoras de síndrome de Down estão inclusas, né? E dentre as principais garantias em relação à questão do trabalho, nós temos a reserva de cotas, nós temos a possibilidade de uma avaliação multidisciplinar para que se possa adequar a função laboral com aquela deficiência, e nós temos também uma contagem de tempo diferenciada para essas pessoas possam se aposentar de forma antecipada. A lei de cotas, ela inclui a pessoa com síndrome de Down, faz com que ela tenha realmente um acesso e um direito aí a uma vaga garantida, de certa forma, no mercado de trabalho e em grandes empresas, por exemplo? Nós temos, no Estatuto de Inclusão, nós temos diversas medidas que podem ser tomadas e direcionadas por outras legislações. E, por exemplo, a legislação previdenciária, ela traz no seu texto expressamente a possibilidade de empresas com mais de 100 funcionários, eles têm uma cota mínima de pessoas portadoras de deficiência. Claro que aquelas pessoas com síndrome de Down estão inclusas, sem contar que a própria lei previdenciária traz no seu texto, isso foi inalterado pela reforma da Previdência, a possibilidade de uma aposentadoria antecipada, tanto pelo tempo de contribuição reduzido
onde será avaliado o grau de deficiência daquela pessoa, se ele é leve, se ele é moderado ou se ele é severo, para que a pessoa possa ter essa compensação no seu tempo de contribuição e também uma idade reduzida para buscar sua aposentadoria. Claro que levando em considerações esses fatores multidisciplinares que realmente tornam um obstáculo para aquela pessoa portadora da síndrome de Down exercer o seu trabalho. A gente fala atualmente muito sobre inclusão. Na sua avaliação, né, o que o mercado de trabalho necessita, o que as empresas precisam fazer realmente para conseguirem aí incluir, né, pessoas com síndrome de Down no quadro de funcionários? Já existe a norma, né? Claro que cabe à população, inclusive, auxiliar nessa fiscalização. Todas as empresas com mais de 100 funcionários, elas devem, né, fazer políticas de inclusão e tem essas cotas mínimas. Claro que devem ser avaliadas o grau de dificuldade, de deficiência daquela pessoa para executar determinada tarefa, né? Nós não vamos tornar aquela pessoa a executar algo realmente incompatível com as suas dificuldades, com as suas limitações, porque isso aí trariam outros traumas e iriam realmente dificultar a inclusão. Acho que o Estatuto de Inclusão ele está bem orientado na forma de incentivar que essas pessoas não sejam mais vistas como inválidas, mas sim pessoas que têm certas limitações que devem ser adequadas às suas funções dentro da empresa. Empresas com mais de 100 funcionários certamente possuem diversas tarefas a serem executadas e possivelmente muitas dessas tarefas podem ser executadas por pessoas com deficiência sem nenhum prejuízo para a atividade da empresa. Você falou aí um pouquinho sobre o preconceito, né? Isso é uma barreira atualmente para que pessoas com síndrome de Down consigam realmente ocupar a vaga. Como é que você analisa esse cenário? Nós temos, o próprio INSS também ele cuida uma forma de avaliar de forma multidisciplinar, para que adeque aquela pessoa a um tipo de função compatível com as suas limitações. Claro que, infelizmente, em alguns casos, algumas funções são comprometidas pela deficiência, mas certamente empresas de maior porte podem sim buscar meios, políticas positivas para que essas pessoas possam desenvolver alguma atividade que venha agregar tanto na empresa como na sua pessoa mesmo como portadora de deficiência, para que ela seja útil, né, à sociedade, se sinta valorizada, se sinta bem e, obviamente, a sociedade deve fiscalizar para que essas leis sejam cumpridas através do Ministério Público do Trabalho. Nós temos também a Defensoria Pública, todos esses órgãos que vão cuidar para que as leis sejam cumpridas. Quais são os principais direitos dos trabalhadores que têm um filho com síndrome de Down? A gente falou muito sobre a pessoa com síndrome de Down que conseguiu uma vaga, que trabalha, mas qual o direito também daquela pessoa, daquele trabalhador que cuida dessa pessoa com síndrome de Down? Interessante, porque o que ocorre é o seguinte, a legislação, tanto estadual como municipal, ela ainda é precária em relação a isso, mas nós temos o ordenamento federal que garante principalmente aquelas mães concursadas, né, que têm um concurso público, uma redução na sua jornada de trabalho. E o STF, inclusive, já decidiu de forma favorável que essa legislação seja replicada nos funcionários públicos estaduais e municipais. Então já existe uma predeterminação do STF para que isso seja garantido, mas não vai ser uma iniciativa do ente estatal. Claro que aquela pessoa que tem o seu filho com síndrome de Down, ele deve buscar os órgãos e buscar essa equiparação com a legislação federal. E claro, na iniciativa privada temos algumas decisões esparsas, mas por conta da fragilidade do vínculo de trabalho, muitas mães ficam acanhadas em buscar esse direito e terem seu vínculo, infelizmente, rescindido, né? E qual a orientação que você passa nesse caso, doutor? Olha, o ideal é buscar realmente sempre pelo seu direito. Aquela pessoa que é concursada e que tem uma estabilidade vai ter a garantia caso busque a justiça, né? Algumas empresas possuem parcerias, empresas grandes, multinacionais possuem parcerias onde realmente flexibilizam essa jornada de trabalho. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. O Tô no Meu Direito fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.